Ataque cardíaco em criança, parada cardiorrespiratória, você sabe o que fazer? Sabe reconhecer o porquê que isso acontece? O que é o ataque cardíaco, a parada cardiorrespiratória? Como proceder diante de uma situação em que você se depara com uma criança nesse quadro de ataque cardíaco, de parada cardiorrespiratória? Então, me chamo José Carlos, eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência. Estou trazendo aqui para vocês várias temáticas relacionadas a primeiros socorros em crianças, envolvendo crianças e bebês. E especificamente hoje, no vídeo de hoje, um vídeo direcionado mais uma vez para você que tem, no seu convívio diário, tem crianças ali juntamente com você. Então, mais um vídeo com conhecimento que salva vidas. Parada cardiorrespiratória, ataque cardíaco em crianças. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre esse assunto, que também é mais um assunto de fundamental importância, e vou trazer aqui para vocês o que é, como que isso acontece e o que se fazer. Então, você que tem criança no seu dia a dia, ao seu redor, você que trabalha com criança, você pai, você mãe, esse vídeo é para você. Então, a parada cardiorrespiratória é mais uma situação que leva muita criança a óbito. Infelizmente, pela falta do conhecimento de pessoas que estão próximas à criança, diante dessa situação, infelizmente, por não saber o que fazer, se agrava ainda mais esse quadro. Então, o que é a parada cardiorrespiratória, ataque cardíaco? Aqui o assunto é bem direcionado, não tem tanto termos técnicos, até porque é voltado para pessoas leigas que não tem realmente, não atua na área da saúde, não tem tanto conhecimento nessas temáticas. Então, bem objetivamente, bem direcionado, direto ao ponto. A parada cardiorrespiratória, o ataque cardíaco, é a mesma coisa. De forma geral, é quando o coração ele para de realizar a sua função normal, ele para de bater. Existe aí outras, de forma aprofundada, existe aí outras situações que a gente pode estar abordando, aprofundando com relação a essa causa. Mas hoje, basicamente, aqui nesse vídeo o que é ataque cardíaco, o que é a parada cardiorrespiratória. Então, é simplesmente porque o coração para de realizar as suas funções. Qual é a função do coração? Bombear sangue para o nosso corpo. Essa é a função principal do nosso coração, tá? E o que é que leva isso a acontecer? Você pai, você mãe, você professor, professora, você que tem criança no seu convívio diariamente, é de fundamental importância que você tenha conhecimentos em primeiros socorros. Os estudos apontam aí que muitas crianças estão indo aí a óbito por diversas situações de incidentes ou acidentes que elas se expõem, que acontecem com elas, e pela falta do que não saber o que fazer, ocasiona um atendimento, um primeiro socorro tardio. Você não sabe o que fazer, então solicita lá o serviço, muitas vezes, por várias situações, solicita o serviço de emergência, um pronto-socorro, e por muitas vezes esse atendimento se torna demorado pela alta demanda, pela dificuldade de acessibilidade, são N fatores, Então, você saber o que fazer diante de situações que necessitem prestar atendimento de primeiros socorros é fundamental, pois o atendimento inicial ali, ele vai ser primordial para que essa situação, a causa daquele incidente, daquele acidente, ela seja revertida, positivamente. Então, assim, é importante você ter o conhecimento em primeiros socorros. Hoje, especificamente, falando sobre parada cardiorrespiratória, ataque cardíaco. Ainda é uma situação que acomete muitas crianças e alguns fatores fazem com que a criança entre nesse quadro de PCR, que a gente chama, que é a parada cardiorrespiratória, que é onde a criança ele tem
o coração para de realizar suas funções, né? E consequentemente também o pulmão. Por isso, parada cardiorrespiratória, porque é cardio devido ao coração, respiratória devido à sua função respiratória, né? O pulmão também vai parar ali de exercer a sua funcionalidade. As causas mais comuns que levam criança a sofrer uma parada cardiorrespiratória, né? Tem ali um ataque cardíaco. Muitas vezes o pessoal comenta que esse ataque foi fulminante, porque foi repentino, foi muito intenso, infelizmente pode trazer aí maiores complicações e na questão de reverter esse quadro. Então o que é que causa? As causas mais comuns em crianças. Uma delas é a hipóxia, né, que é a falta ou diminuição do nível de oxigênio, né, no nosso corpo. Então essa é uma das situações, são várias, eu não vou citar tantas aqui. Outra também que leva muitas crianças a esse quadro, né, de parada cardiorrespiratória são quadros infecciosos. Então, mais um ponto que também é muito importante e que leva também a criança a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Como nós temos aí também acidentes, que pode sim ocasionar uma parada cardiorrespiratória em criança, dependendo da sua magnitude, logicamente. Algumas pancadas fortes na região torácica, também na região do peito. Pancada forte também pode estar levando a criança a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Então, esses são alguns fatores que podem ocasionar uma PCR, né, uma parada cardiorrespiratória em criança. E o que se fazer ao se deparar, né? Como reconhecer que uma criança está em parada cardiorrespiratória? Você aqui bem direto ao ponto, de uma forma bem didática, para que fixe ainda mais, né, esse conhecimento. E ao final do vídeo também vou deixar uma aula prática, né, mostrando passo a passo de como reconhecer o que se fazer em uma criança em parada cardiorrespiratória. Então, antes de mais nada, você presenciou que a criança sofreu ali um mal súbito, né? Apresentou uma expressão de pânico e na sequência foi lá e desmaiou, né? Ficou desacordada. Como é que eu vou reconhecer? Eu me aproximo dessa criança, vou tocar nos ombros dela, isso é um estímulo que a gente faz tátil, né? Tocando na criança e chamo por ela, né? Se eu sei o nome da criança, eu vou falar o nome dela, hein? Pedrinho, Pedrinho, João, João, Maria, quem que seja. Se eu não souber, eu vou, criança, criança, e vou tocar nos ombros, chamando por essa criança, né? Alertando essa criança. Se ela não respondeu, então já tem uma suspeita aí em que ela está em parada cardiorrespiratória. Mas para confirmar que realmente é uma parada cardiorrespiratória, eu tenho que seguir outros passos. Quais são? Então, fiz o estímulo, na sequência, o que eu faço? Eu observo se está tendo a expansibilidade do tórax, né? Realmente, se o tórax está expandindo. Então, se ele está elevando, subtende de que a criança está respirando. Então, se a criança respira, já saímos dessa hipótese de que a criança está em parada cardiorrespiratória, porque ela respira. Até porque, para se confirmar realmente uma parada cardiorrespiratória propriamente dita, a criança ela não pode responder, não vai responder na verdade ao estímulo, ela não respira e ela não vai ter pulsação. Como aqui a gente está trazendo um material, um conteúdo voltado para pessoas leigas, então na parte de verificação de pulso não é abordado porque é algo um pouco mais aprofundado. Então presenciei a criança desmaiada, desacordada, ela não responde, ela não respira, imediatamente eu já suspeito que a criança está em parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que cautela ao fazer essa avaliação, porque muitas vezes no pânico, no desespero ali, a criança apenas está em um desmaio, né? Eu tenho que confirmar realmente que ela não me responde e também não está respirando. Se a criança está desmaiada, ela vai apresentar a respiração. E como é que eu vou saber? A expansibilidade do tórax. Tem mais uma técnica que ele pode estar utilizando que é muito eficaz. Que além de você observar a expansibilidade do tórax, você também pode posicionar essa sua região do punho, né, próximo à boca e o nariz da criança. Se ela estiver respirando, essa região ela é bem sensível. Você imediatamente vai sentir um arzinho quente, né, nessa região. Então, mais uma técnica que você pode estar utilizando para confirmar se essa criança respira ou não.
além de observar, olhar para o tórax, prestar atenção lá se está elevando, se está expandindo nessa região do tórax, né, do peitoral como um todo. E na sequência também fazer essa posição, posicionar a região do punho próximo à boca e ao nariz, para que a gente confirme realmente se a criança não está respirando. Você pode até fazer um teste aí, posicionando próximo à sua boca e ao nariz, que você vai perceber que é bem sensível essa região. Ao mínimo que seja um ar saindo do seu nariz ou da sua boca, você vai sentir uma sensaçãozinha de calor aqui nessa região, tá? Então, confirmei que a criança está em parada cardiorrespiratória. O que é que eu faço, né, a seguir? Sempre em situações de emergência, em situações de primeiros socorros, você solicita o serviço especializado. Qual que é o serviço especializado? SAMU 192 ou Bombeiro Militar. Caso não tenha na sua região, você vai ligar para o pronto atendimento, para a unidade de socorro mais próxima, né? Você vai ligar se você tem algum contato. Se não tem um contato, alguém se dirige até essa unidade para pedir socorro. Solicitou o socorro. Se você estiver sozinho ou sozinha, antes de você iniciar qualquer manobra, você já solicita o socorro de emergência. Por quê? Porque agiliza ainda mais esse processo do atendimento o quanto antes, né? Um atendimento mais precoce. Se você tem ao seu redor outras pessoas, você pode delegar essa função. Você vai pedir, ei você, ei fulano, se chama lá a pessoa pelo nome, né? Também se souber, e só lhe pede para que ela chame o serviço de emergência, ligue o 192, né? E passe ali brevemente, né, de forma rápida, passe ali o que é que aconteceu nesse cenário. Por que isso é importante? Porque o quanto antes iniciar as manobras de primeiros socorros, no caso de ressuscitação cardiopulmonar, que é a manobra realizada em suspeita, né, em confirmação também de uma parada cardiorrespiratória, essa compressão, nessa manobra de ressuscitação cardiopulmonar, é as compressões na região do tórax. É o que muitas pessoas chamam de massagem cardíaca, sendo que a gente não massageia, a gente comprime, né? A gente exerce uma força sobre o tórax dessa criança. Então essa manobra ela tem que ser iniciada o quanto antes possível. Por quê? A cada minuto que se deixa de iniciar essa manobra, após a criança ter entrado numa parada cardiorrespiratória, né, nesse quadro de parada cardiorrespiratória, de ataque cardíaco, a cada minuto, segundo a literatura, segundo os estudos, né, subtém-se de que perde-se 10% de chance de sobreviver, de sobrevida. Então, digamos, cada minuto 10%. Então, subtende-se que em 10 minutos já se foram 100% de chance de reverter, daquela criança poder realmente voltar, ser ressuscitada, né? Sendo que não é sempre assim, né? Não é dessa forma ao pé da letra. Por quê? Porque cada pessoa, cada criança, cada metabolismo, organismo, ela vai ter sua resistência em particular. Então, por muitas vezes eu falo por experiência própria, né? Já atendi situações de parada cardiorrespiratória em criança, na qual nós chegamos no local, a equipe, e a criança já estava há alguns minutos que teria acontecido, né? Segundo as informações das pessoas ao redor, né? No caso, nessas algumas situações foram na própria residência, os familiares nos relataram. E a equipe deu início às manobras de ressuscitação cardiopulmonar e tivemos êxito, né? Ressuscitamos essa criança, né? Com toda a técnica realizada. Então, não necessariamente a literatura diz que subtende-se, né? Ela não está afirmando 100%, que passou 1 minuto que a criança está, 10 minutos que a criança está em parada cardiorrespiratória, ela não sobrevive, não vai fazer mais nada porque não tem mais jeito, digamos. Então, não é assim, certo? Que fique bem claro isso. A literatura também vem trazendo que, né, os estudos vêm mostrando que a partir de 6 minutos, em parada cardiorrespiratória, já inicia-se morte de células vitais, né? São neurônios, células do coração, e isso se torna ainda um pouco, complica-se ainda mais todo o quadro, porque corre o risco de que você realize, né, as manobras, faça a manobra de ressuscitação,
a criança volte, né, ressuscite, mas aí possa ser, lembrando que aqui não é afirmação 100%, cada pessoa, cada corpo, cada metabolismo, organismo vai ter sua resistência em particular. E são só estudos que apontam isso, então subtende-se, entendeu? Então isso diz que ela pode, ressuscitou e ela pode sim apresentar algum tipo de sequela devido a essas células vitais elas terem morrido. Tá? Então recapitulando aqui, presenciei, uma criança está em suspeita de parada cardiorrespiratória, eu vou abordar essa criança, toco no ombro dela, chamo por ela, né, ali, pelo nome dela. Na sequência ela não me respondeu, então eu vou observar se ela está expandindo a região do peito, do tórax, para confirmar se respira ou não. Ainda mais, para me auxiliar essa confirmação da respiração, eu posiciono a região do punho, próximo à boca e o nariz. Então se a criança não responder e a criança não respira, então já temos uma confirmação de que ela possa estar em parada cardiorrespiratória. Quando eu digo possa estar, porque aqui é um momento de aula, né, básica, né? Para ter uma confirmação um pouco mais aprofundada, a gente teria que reconhecer, né, saber, realmente identificar o pulso. Mas o público aqui que nós estamos trazendo esse conhecimento é um público leigo. Para passar uma aula relacionada a reconhecimento, verificação de pulso, é um pouco mais aprofundado. Então, em outro momento, nós vamos trazer aqui, com certeza, uma aula específica para que você que não tem tanto conhecimento ainda nesse segmento, possa se aprofundar um pouco mais. Mas, ao iniciar, ao reconhecer, é basicamente isso, né? A criança está desacordada, fez estímulo tátil, chamou por ela, não respondeu, não respira, então na sequência eu vou solicitar o serviço, né, de emergência. Essas são as ações que vão ser tomadas inicialmente a partir do momento em que você se depara com uma criança que está desacordada e tem suspeita de parada cardiorrespiratória. Após isso aí, solicitei o serviço de emergência. E agora o que é que eu faço, já que eu sou leigo, não sou da área da saúde? Calma, não se desespera. Se deparou com a criança em parada cardiorrespiratória, solicitou o serviço de emergência, e agora o que é que eu faço? O que você vai fazer agora após esses primeiros passos, né? Agora eu vou iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. O que é isso? Essas manobras, elas consistem em realizar uma compressão, comprimir a região torácica da criança. Controlo a criança em parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar, após esse primeiro passo, aí sim eu vou iniciar as manobras. Como realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar em criança? Essas manobras, elas são realizadas com as mãos. Na verdade, em criança, ela é realizada, a indicação é realizar apenas com uma mão. Como é que eu vou em que local que eu vou posicionar e como realizar essas compressões, né? Essas compressões, elas têm que ser realizadas no centro do tórax, né? Entre um mamilo e o outro, dessa forma. E eu vou posicionar a região, essa região da mão, certo? Essa região aqui, bem firme. Meu braço vai ficar bem estendido. Na aula, agora, na sequência, agora no final do vídeo, eu vou deixar uma aula prática, que aí vocês vão entender perfeitamente como realizar essa manobra, certo? Então essa região da mão, que chama-se região hipotenal ou calcânea da mão, então é essa região que a gente vai posicionar no tórax da criança entre um mamilo e outro. E vai dar início à realização dessas compressões. Lembrando que já solicitou o serviço de emergência, né? Enquanto o serviço está chegando, os profissionais estão chegando, eu já dou início às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então eu já presto o primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento é primordial para que, quando a equipe chegar, eles consigam reverter com muito mais eficácia esse quadro de parada cardiorrespiratória em criança. Por isso é muito importante, você que tem criança ao seu convívio, né, ao seu redor diariamente, ter o conhecimento de primeiros socorros. Essas manobras, seja essa ou qual outra situação, iniciadas precocemente, vai ajudar muito, vai ser positivamente benéfico para que esse quadro, qual que seja revertido de forma positiva e evite sequelas ainda mais graves na criança. Então essas compressões são realizadas exercendo força, sendo que é uma força controlada, né? Ter muito cuidado, né?
você aí com porte físico, muita força, controlar essa força também. Tem que ser exercida com eficácia, distribuir essa força, que no vídeo mais adiante vocês vai ficar bem mais claro aí para você, né? Tem que ser distribuída com realmente uma força que seja, que vá causar realmente eficácia nessa manobra. Não pode ser tão leve e também não grosseiramente, né? Bem tranquilo com relação a isso. E essa manobra, ela é muito importante. Você vai comprimir a região do tórax e você vai ficar fazendo essas compressões, realizando até que momento? Essas compressões você vai realizar até que chegue o serviço de urgência e de emergência, né? Até que cheguem os profissionais habilitados para que possa dar continuidade. Até mesmo as manobras juntamente com outros equipamentos que são utilizados diante desse tipo de ocorrência. Ou até que você, se estiver se dirigindo para a unidade de pronto atendimento, na unidade hospitalar ou na unidade de socorro, até que você chegue no local, você vai ter que, se dirigir até o local, você vai estar realizando essa manobra até que chegue ao local. Tá, e o que é essa manobra? Carlinhos, o que é que essa manobra serve? Para que serve essa manobra? Essa manobra simplesmente, como a criança está em parada cardiorrespiratória, de uma forma bem direta e didática aqui, o coração parou, então ele não está bombeando sangue para o nosso corpo. Se ele não está bombeando sangue, né, não está jogando sangue, distribuindo para o nosso corpo, não vai estar chegando oxigênio. Se não chega oxigênio nas células, as células não vão respirar. Se elas não recebem oxigênio, vão morrer. Então, o que essas compressões vão ocasionar? As compressões vão realizar a função do coração, que é bombear. Basicamente isso, que vai ficar bem claro no vídeo a seguir, que vai ser demonstrado de uma forma prática como realizar essas manobras. Então, basicamente, a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, ela vai realizar as funções do coração, né? A função principal, que é bombear o sangue para o nosso corpo. Então, muito importante esse conhecimento, muito importante você saber ter esse conhecimento. Você tem noção que você saber, ter o conhecimento em primeiros socorros, em uma situação de parada cardiorrespiratória, é de fundamental importância, né? O quanto que vale a vida de uma criança, né? O quanto que vale a vida do seu filho, da sua filha, né? Do seu sobrinho, qual que seja a criança, o quanto é que vale. Então, ter o conhecimento em primeiros socorros, em situações de parada cardiorrespiratória, é algo ainda mais importante, se torna de extrema importância mesmo. Não só nessa situação de parada cardiorrespiratória, mas em qualquer outra situação. Nessa se torna ainda mais complicado, porque é uma situação de emergência que consideramos na área da saúde que lidera o topo de extrema complicação. Por quê? Teoricamente, a criança ela está em óbito. Então, esse conhecimento vai ser de fundamental importância para que o quadro de parada cardiorrespiratória, né, a criança que está lá em óbito, teoricamente, ela seja revertida e você, com o conhecimento, consiga auxiliar nesse atendimento e trazer de volta a vida da criança, juntamente com a chegada dos profissionais aí de emergência, de serviço de urgência e emergência, nos profissionais habilitados, para dar continuidade após o seu atendimento inicial, eles dão continuidade e assim tem uma eficácia muito maior, né? Então isso é muito importante. Fala pessoal, nessa aula a gente vai ver como reconhecer e como agir em uma vítima que se encontra em parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca. Até o momento a gente não vai saber se essa vítima está em um simples desmaio ou se está em parada cardiorrespiratória, então a gente vai ter que reconhecer. Uma das formas é a gente checar a responsividade dessa vítima. A gente vai estar tocando no ombro dessa vítima e chamando por ela. Caso ela não responda, a gente vai estar visualizando o tórax, se o tórax está expandindo, porque é uma forma da gente ver se essa vítima está respirando ou não. Se caso for constatado que essa pessoa não está respirando, a gente vai pedir para alguém ligar para o serviço especializado, né, SAMU 192 ou Bombeiro 193, ou se caso você estiver sozinho, você mesmo liga antes de iniciar as compressões. Nesse momento a gente vai iniciar as compressões torácicas, né? A gente vai localizar bem o meio do tórax, nessa região entre um peito e outro da criança. Posicionar essa região da mão
sobre a vítima. É interessante também a gente fazer essas compressões com a mão, porque quando se torna, a gente está falando de criança, é mais frágil. A gente vai posicionar a mão dessa forma e a gente vai estar fazendo as compressões até o serviço especializado chegar. É interessante também a gente não estar deixando a mão dessa forma, porque as compressões têm que ser de qualidade. Então sempre deixa a mão dessa forma e faz as compressões. Não fica flexionando a mão, porque aí os cotovelos, né, vai estar, que tira essa força e a força não vai ser aplicada da forma correta. Então sempre deixa de forma bem rígida a mão e vai estar fazendo essas compressões até o serviço especializado chegar.